Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Divino, ao Deus que é, que era e que vem pelos séculos. Amém. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando neste domingo a solenidade da Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, é apenas um só Deus em três pessoas. A pessoa do Pai, que cria o mundo através do Filho, na força do Espírito. A pessoa do Filho, que se entrega ao Pai e redime a humanidade. E a pessoa do Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho e é enviado sobre o mundo para santificar ao mundo, permanecendo presente na Igreja. Conta-se na vida de Santo Agostinho que ele, tentando compreender este mistério, tentando colocar de modo racional em sua mente a grandeza de Deus, um dia estava na praia, todos nós conhecemos a cena, e uma criança tentava transportar o mar com uma conchinha para um buraco que havia feito na areia da praia. E Santo Agostinho se aproxima daquela criança e depois aquela criança lhe diz: assim como é impossível transportar todo o mar para este pequeno buraco na areia, é igualmente impossível compreender a profundidade do mistério de Deus, compreender a Santíssima Trindade. É um mistério que nós adoramos, é um mistério que supera o nosso entendimento, é um mistério que nos faz silenciar diante dele e adorarmos em profunda humildade. O mistério de um só Deus que existe em três pessoas, no Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, o mistério da Santíssima Trindade, além de nos revelar a grandeza de Deus, nos revela o que nós ouvimos na primeira leitura de hoje. E esse Deus tão poderoso é tão próximo de nós. E esse Deus tão poderoso, ele está tão junto de nós. E no final do Evangelho, Jesus diz: eis que estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. Eis que não vos abandono, eis que permaneço para sempre junto a vós.
Assim é a Santíssima Trindade, próxima de nós, aliás, dentro de nós, pela graça do Espírito Santo, pela graça santificante, a Santíssima Trindade habita em nós mesmos. Não mais num templo de pedra, mas no templo do coração humano. O católico, o cristão, o batizado, pela ação do próprio Deus, permite que este próprio Deus habite o seu interior. Mas, amados irmãos, hoje no Evangelho nós encontramos uma ordem do Senhor: ide por todo o mundo e fazei discípulos meus. Todos nós devemos viver este elemento fundamental da igreja, que é o ser missionário. Todos nós devemos ir, devemos sair do comodismo, devemos sair das próprias fronteiras, imaginárias ou menos, para ir ao encontro do outro, anunciando Jesus. Ir ao encontro do outro, fazendo com que todas as pessoas se tornem discípulos da Santíssima Trindade. Que todas as pessoas aprofundem o conhecimento deste Deus uno e trino. Ainda uma consideração sobre a Santíssima Trindade. Pensar na Santíssima Trindade nos faz retirar dois ensinamentos. O primeiro, que em Deus não existe solidão. Deus é comunhão, a comunhão das três pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós que fomos criados à imagem de Deus, não podemos viver isolados, devemos também viver a graça da comunhão, a graça de dividir a própria vida, as próprias experiências, as próprias esperanças, angústias com o próximo. Em Deus não há solidão. E o segundo elemento é que em Deus existe a unidade perfeita. Três pessoas tão unidas que formam um só e mesmo Deus. Também, por sermos criados à imagem desse Deus, devemos viver a unidade com Ele, através da oração, através dos sacramentos, através da palavra de Deus. E essa união com Deus deve se tornar realidade na união com o outro, na união com o próximo, na união com os nossos irmãos, na união com aqueles que Deus faz cruzar o caminho da nossa existência. Estamos vivendo a última semana do mês de maio. Supliquemos a Virgem Maria que nesse mês a ela dedicado, ela que é templo da Santíssima Trindade, ela que viveu uma experiência única com as pessoas da Santíssima Trindade, criada por Deus Pai, mãe de Deus Filho, esposa de Deus Espírito Santo, que ela nos ajude a também nós aprofundarmos a comunhão com a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, a quem pertence a honra e o poder pelos séculos infinitos. Amém. Creio